pessoal, nós estamos aqui na cidade de Filipo, né? Onde Paulo escreveu a carta aos Filipenses, né? E vou ler algumas partes daqui de Filipenses e de Tessalônica também, né? A região, a igreja aos Tessalonicenses. Um versículo muito conhecido que foi escrito para esta igreja aqui diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 6 de Filipenses: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Então, a palavra de Deus diz o seguinte, que Paulo, na sua segunda viagem missionária, provavelmente ele fundou a igreja de Tessalônica, né? E essa região era chamada de Macedônia e Acaia, uma ao norte e outra ao sul, né? Então a Macedônia ao norte, formada por Tessalônica, Filipenses, Filipos, Bereia, e ao sul, lá onde a gente estava, né? Então Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, aos Tessalonicenses, pelo seguinte: havia uma grande onda de perseguição naquela época por parte dos patrícios, daquele povo que morava aqui em Tessalônica, e a mesma coisa acontecia também na Judéia, lá em Israel, os judeus perseguindo os cristãos de lá. Então Paulo muitas vezes foi perseguido em Tessalônica, ele teve que fugir para Bereia, foi perseguido aqui, teve que ir para Atenas, né? Então nessa época Paulo e Silas teve que ficar em Atenas, mas ele ficou muito preocupado com a situação dos tessalonicenses durante essa onda de perseguição. Ele não tinha como vir até aqui. Então o que ele fez? Ficou Paulo e Silas lá em Atenas sozinhos e enviou o irmão Timóteo até a igreja aos Tessalonicenses aqui, para animar os irmãos daqui em meio àquela aflição, em meio àquela perseguição. Ele enviou Timóteo para dar uma animada no pessoal, para dar uma... A preocupação dele era que os irmãos estivessem sendo tentados pelo diabo durante a tribulação a desistirem de tudo. E isso não é diferente de hoje. Quando alguma coisa anda ruim na nossa vida, nós somos tentados a desistir, a perguntar cadê Deus, né? A se perguntar o que eu estou fazendo, minha fé, por que eu estou desviando dos caminhos. Então Paulo se preocupava com as igrejas, né? E por surpresa dele, Timóteo levou uma grande notícia. Falou, olha, o pessoal lá mantém uma fé extraordinária, um amor pelos irmãos incontável. O amor deles era um tanto que contagiava essa região da Macedônia toda. Todo mundo ouvia falar dessa fé, desse amor dos tessalonicenses, né? Imagina a gente como cristãos, a gente irradiar esse amor, né? Essa alegria de servir a Jesus Cristo, e as pessoas, aqueles irmãos ali têm Cristo no coração. Então era mais ou menos isso, né? Só que existia uma situação em Tessalônica em que afligia os irmãos, que era o quê? Quando é que os que morreram vão ressuscitar? Quando é que Jesus vai voltar? E Paulo então escreve essa carta com conforto, né, para animar os irmãos ali daquela região, né? Os irmãos aqui de Filipenses também estavam sofrendo perseguições terríveis por parte desses judeus, de alguns romanos, né? E Paulo, escrevendo isso aos Tessalonicenses, ele dizia o seguinte: olha, vocês não têm que ficar atentos a isso quando os mortos vão ressuscitar, quando Jesus vai voltar. O que interessa é que todos estejam preparados para esse dia, né? E como Timóteo trouxe aquela notícia animadora a Paulo, que a progressão espiritual deles estava sendo satisfatória,
né? Que a alegria deles, eles tinham tanta esperança que Jesus ia voltar, a espera deles era tanta que isso acabava que estava trazendo uma certa aflição ao coração deles, né? Então Paulo falou assim: vocês querem saber a verdade sobre isso? Sobre os mortos? É o seguinte: Jesus morreu e Deus ressuscitou Jesus. Está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E Jesus vai voltar. E aqueles que morreram crendo em Jesus ressuscitarão no dia que ele vier. E nós, Paulo se referindo a ele, aos que estavam vivos, e nós que estamos vivos, não iremos antes que esses se ressuscitem e vão. E juntos nos uniremos no ar com Jesus para vivermos a salvação que ele tanto nos prometeu na vida eterna. E outra coisa, quando que isso há de acontecer? Porque me dá a impressão que eles já não aguentavam mais esperar tanto sofrimento, tanta perseguição. Quando há de acontecer essas coisas? E Paulo falou para eles: olha, Jesus virá como um ladrão na calada da noite. Ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus já tinha dito isso em Mateus. Ele virá como um ladrão e pegará aqueles de surpresa. Estava lembrando do Joel, a gente aqui no grupo. Parece tudo tão silencioso, tudo tão calmo, tranquilo. E Paulo falou isso para eles. Quando todos estiverem dizendo, está tudo calmo e seguro, tranquilo, não vai acontecer nada, é onde o Senhor virá com a sua ira sobre aqueles que não têm o Senhor Jesus no coração. Mas vocês, nós que somos do dia e da luz, não somos da escuridão, nós não passaremos por essa vinda do ladrão que pegará a gente de surpresa. Então Paulo queria dizer o seguinte: olha, não se preocupe com o dia, só estejam acordados para esse dia. Estejam em pleno juízo, perfeito juízo, essa é a palavra que ele usou, né? E aqueles irmãos estavam vivendo isso, estavam vivendo a fé, o amor, a esperança, que eram os pilares do cristianismo. Eles estavam vivendo aquilo, uma vida totalmente dedicada ao Senhor, uma vida que agrada a Deus. Então de que eles estavam preocupados se eles estavam fazendo tudo certo, né? Então, o que eu quero dizer assim, nós estamos preparados para a vinda do Senhor Jesus? Ou estamos dormindo e achando que está tudo calmo e seguro? Né? Nós somos da escuridão ou somos da luz? Né? E Paulo ainda se refere: é a noite que dorme, é de noite que os que bebem ficam embriagados. Então que nós não fiquemos embriagados fora do nosso juízo, porque ele virá. E ele virá como ladrão quando ninguém esperar. Né? Então esses irmãos viviam essa vida de amor, essa vida de fé. Aceitaram, quando Paulo pregou para eles, a palavra diz que Paulo pregou e eles ouviram e aceitaram a palavra do Espírito Santo. Não foi homens que pregou, foi o Espírito Santo que pregou. Há uma grande diferença. Eles não a palavra diz que eles não aceitaram palavras como vinda de homens, mas vinda do próprio Deus, do Espírito Santo, e aceitaram essa alegria do Espírito Santo. Olha só, eu lembro do primeiro amor, né? Todo mundo que aceita a palavra com o primeiro amor, aquela alegria, aquela sensação, né? Todo mundo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo na igreja, vamos trabalhar, vamos pregar. É essa alegria que Deus quer pra gente, e não deixar que o tempo vá apagando isso, vai deixando isso, e que a tentação venha sobre nós para nos desviar do caminho do Senhor, né? Então que todos nós estejamos acordados, que todos nós estejamos na luz e preparados para o dia da vinda do Senhor, e que nós não venhamos a ser pegos de surpresa, né? E tudo isso aconteceu nessa região. Olha que impressionante, quanto tempo nós desejamos estarmos aqui e ver onde tudo isso aconteceu, né? E
interessante, é muito bom, mas a vida cristã continua e nós estamos vivos, né? Que a gente faça o nosso papel de cristão, que a gente venha viver uma vida séria com Jesus, não a vida de brincadeira, que a gente pregue a palavra àqueles que não conhecem ainda. Ontem eu, Edivaldo e Priscila fomos lá no litoral lá à noite. Nunca vi tanto jovem na minha vida ali espalhado naquelas praças, nas ruas, né, Edivaldo? Bebendo, fumando. E ele falou assim para mim: como será que a palavra vai chegar a essas pessoas aqui? Eu falei, do mesmo jeito que chegou pra gente, né? Pregando. Do mesmo jeito. Por que Jesus não voltou? Eu acredito que ele está dando a oportunidade para todo mundo ouvir a palavra dele. Para depois ninguém vir falar, não, nunca ouvi falar de Jesus, né? Mas graças a Deus que Deus nos deu essa oportunidade, estamos aqui hoje para a glória e honra do nome dele. Amém? Amém. Amém. Doutor, pessoal, quando a gente está antenado, a gente vai pegando as coisas assim no espírito. Por exemplo, o doutor, você sabe, ele prega, o João, o irmão Edivaldo e tal. Primeiro, por quê? Porque Deus ele nos constitui como testemunhas. Eu acredito que, doutor, eu não colocaria ele aqui para falar se ele não fosse uma testemunha. E eu queria, doutor, que você falasse do seu testemunho, como você conheceu Jesus. Porque qualquer um pode ler a palavra de Deus, mas ter um testemunho por causa dessa palavra é muito mais forte. Fala um pouco do seu testemunho, como você conheceu Jesus. Presta atenção. Eu, quando era criança, a gente tinha não sei se vocês têm essa mesma mentalidade daquela época, que a gente falava que o ano 2000 ia acabar o mundo. Não sei se vocês lembram disso. E eu e meus irmãos ali com 10 anos, 9 anos, a gente falava assim, no ano 2000, hein, como é que vai ser lá, hein? Quando a gente chegar lá, eu vou ter quantos anos? Vou ter 22 anos, né? Nossa, será que eu vou viver só isso? Então a gente ficava com isso na cabeça, que o mundo ia acabar ao ano 2000. E realmente no ano 2000 eu estava na faculdade de medicina. Pensa num local onde era a zona total. Era uma cidade pequena, era uma cidade onde só tinha estudante, só tinha coisa que não prestava. Então como que Deus me alcançou numa hora dessa? Né? Num tempo desse. Poderia esperar mais um pouco, passar aquilo para mim depois, né? Vou experimentar isso aqui primeiro. Mas não, foi no segundo ano ali mais ou menos. Eu lembro que nesse dia eu tinha ido numa festa, tinha bebido muito, passado mal, acordei 5h30 da tarde e o irmão bateu, porque lá em casa não ficava nem trancado, o pessoal já entrava de uma vez. Bateu lá, falou, vamos ali comigo? Eu falei, vamos, mas aonde? Não, vai tomar banho, arrumar e nós vamos ali. Eu tava ruim aquele dia. Aí eu falei, pera aí que eu vou tomar banho e nós vamos. Ele falou, aí eu entrei no carro e ele falou assim, nós vamos para a igreja. Falei, é mesmo? Eu sempre fui muito aberto às coisas, né? Nunca fui resistente à palavra de Deus. As pessoas tinham pregado para mim antes, mas Deus sabe a hora, né? Deus sabe a hora. E nesse dia eu falei, eu vou. Entrei, fui para a igreja batista, tinha lá no Rio de Janeiro, lá em Barra do Piraí, o Marcelo. Uma igreja fantástica. Aí lá eu vi um coral cantando, né? Eu vi os irmãos cantando louvor, o pastor pregando. Eu falei, mas que coisa bonita, né? Eu nunca tinha visto aquilo. Tinha igreja batista na minha cidade, não sabia nem onde era. Passava todo em frente. Não estou dizendo igreja batista, estou dizendo porque minha igreja é igreja batista, né? Mas tem várias outras igrejas. Então, isso foi muito bom. Eu falei para ele, esse pastor está falando comigo ali, mas eu não falei nada para ele. Está falando comigo. Ele falou, mas é porque Deus está falando com você. Aí eu falei para ele assim, todo domingo você pode me buscar que eu vou vir. Eu gostei. E eu comecei a ir na igreja e tudo, e ele logo abandonou a igreja e eu fiquei sozinho.
Aí eu fui lá na casa dele e falei, mas você me leva para a igreja e sai fora? Como é que é isso? Ah, mas porque eu estou meio confuso, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu vou continuar indo. Então isso foi muito bom. Depois fui todo alegre para minha cidade nas férias e lá eu já comecei a ir para a igreja, né? E ali foi uma bênção. Comecei a tocar na igreja, comecei a louvar o Senhor, coisa que eu só tocava música sertaneja, só tocava música mundana, e eu comecei a tocar música ali na igreja. E isso foi muito bom. A alegria, essa alegria que eu li aqui, que os irmãos sentiam na igreja, eu sentia isso. Aquele amor, aquela vontade de trabalhar ali na obra. Confesso aos irmãos que isso já tem 18 anos e que com o tempo, às vezes, a gente vai se acostumando, entrando numa rotina, mas eu estou procurando em mim não deixar isso acontecer, buscando, porque se a gente deixar de buscar, a gente vai esfriar e o inimigo vai fazer o que ele deseja. É acabar com a família, que é tirar você da igreja, que é tirar dos caminhos de Deus. Então a gente tem que se alimentar dessa palavra. A gente tem que estar em comunhão com os irmãos, é igual brasa. Tirou do meio, você apaga. Mas você está no meio, mesmo que você esteja frio, você vai esquentar. Então é assim que funciona, né? E esse mundo aí, ó, tá abraçando a gente não tá vendo, né? Abraça a gente gosta. Fala assim, ah não, hoje eu não vou na igreja, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. É isso que o inimigo quer. E hoje, graças a Deus, nós temos a liberdade de ouvir a palavra, de pregar e não ser perseguido como esse povo daqui. Então nós temos esse grande privilégio, que todos pensem nisso, né? E que isso sirva para a minha vida. E abraçar isso, porque Jesus está vindo aí. Tá bom?